e na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde ouvia a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde o rio chegar. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Posso
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como está construído. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, desde o primeiro momento do comentário aqui da nossa celebração, nós ouvimos dizer que estamos celebrando nesta liturgia a festa da dedicação da Basílica de Latrão. A Basílica de São João de Latrão é a catedral do Papa, sendo ele o bispo de Roma. Ela é chamada de a mãe de todas as outras igrejas, ou na expressão latina nós dizemos urbe et orbi, ou seja, da cidade, subentendido a cidade de Roma, e de todo o mundo. A dedicação de uma igreja é o ato que marca o encerramento daquela construção e a consagração daquele lugar, daquele edifício, para que seja a partir daquele momento de uso exclusivo para celebrar o louvor, para celebrar a honra e a glória de Deus. A partir daquele momento,
aquele recinto se torna um lugar sagrado. A Basílica de São João de Latrão foi construído pelo imperador romano Constantino no tempo do Papa Silvestre I e foi dedicada, foi consagrada, foi inaugurada no ano de 324. Esta igreja é o símbolo de todas as outras igrejas do mundo que estão unidas, que estão vinculadas, que estão em comunhão com o sucessor de Pedro. As nossas leituras de hoje usam o termo igreja-templo, pelo menos em 4 sentidos diferentes. Alguns sentidos literais, outros sentidos simbólicos. O primeiro dos sentidos que está aqui na nossa leitura fala da igreja como o templo físico, como a construção de alvenaria. O segundo sentido é o próprio Jesus, nosso Senhor, que dá este sentido. Ele fala da igreja, ele fala do templo como sendo o seu próprio corpo. O terceiro sentido diz que a igreja, o templo, somos cada um de nós. E ainda um quarto sentido diz da igreja como sendo a comunidade, ou seja, a coletividade de todos aqueles que foram batizados, daqueles que são discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja como templo, nós vemos que para o povo judeu, o templo de Jerusalém era o lugar privilegiado para se oferecer a Deus os rituais, as orações e de se fazer a Ele os sacrifícios sagrados. Para o povo judeu, o templo de Jerusalém era o centro da sua fé, era o centro do seu culto. É claro que o povo judeu sempre teve consciência da transcendência de Deus. Deus, na verdade, está no céu, ninguém duvida disso. Mas esse templo aqui de Jerusalém é como se fosse a réplica da morada de Deus no céu. O templo era o lugar privilegiado da presença de Deus no meio do povo. O templo era o lugar privilegiado de se encontrar com Deus. O templo era o lugar privilegiado de se cultivar a comunhão, a intimidade com Deus. Na nossa primeira leitura, o profeta Ezequiel comunica aos seus compatriotas exilados na Babilônia aquela visão que ele teve da parte subterrânea de um templo. Brotava uma água que fluía com abundância. Esta água irrigava toda a terra estéril de Israel, chegando até o Mar Morto,
por onde esta água passava, explodia uma flora abundante em quantidade e em variedade de árvores frutíferas e medicinais. Estas águas, chegando ao Mar Morto, tornavam aquelas águas salubres. Irmãos e irmãs, acredito que todos nós já vivemos esta experiência de irmos à igreja e uma palavra bíblica, uma palavra do Padre, um gesto de acolhida do irmão, um simples sorriso que o irmão nos deu, pode nos revigorar, pode restabelecer novamente a paz em nosso coração, pode reanimar a nossa esperança, pode nos esclarecer uma dúvida, pode nos iluminar um passo que precisamos dar, pode confirmar uma decisão que pairava sobre ela a dúvida, pode acalmar o nosso desespero. O segundo sentido ainda da palavra igreja ou da palavra templo é o próprio Jesus que deu este sentido. Ele diz: o seu próprio corpo agora é um templo, e o ato de nosso Senhor Jesus Cristo expulsar do templo de Jerusalém aqueles comerciantes não era apenas um ato de denúncia contra aquele sacrilégio, contra aquela corrupção que existia ali no templo, mas Jesus estava querendo dizer que daquele momento em diante o seu próprio corpo era templo de Deus. Ali Jesus, como novo templo, habita nele, vai dizer depois o apóstolo, habita nele a plenitude da divindade. Agora, todos aqueles que quiserem encontrar-se com Deus devem procurá-lo na pessoa de Jesus Cristo. Somente por meio de Jesus Cristo nós temos acesso a Deus. Quem quiser estar em comunhão com Deus deve buscar esta comunhão por meio de Jesus Cristo. Se vocês destruírem esse templo, disse Jesus, em 3 dias eu o reerguerei. Claro, nem os judeus entenderam nada, nem os próprios discípulos entenderam nada que Jesus queria dizer. O próprio evangelista, padroeiro aqui da comunidade de vocês, foi que deixou registrado para nós. Depois que Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia, nós compreendemos o sentido daquela sua palavra. A ressurreição de Jesus ao 3º dia validou aquela palavra que ele havia dito. Foi uma prova de que aquilo que ele estava dizendo era verdade. Quem quiser encontrar-se com Deus deve fazê-lo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem me viu, viu o Pai, disse Jesus. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. E ainda um terceiro sentido, quando a palavra diz
que cada um de nós, individualmente, somos templos do Espírito Santo, através da nossa união com Cristo, nos tornamos morada do Espírito Santo. O nosso corpo se torna santuário de Deus e o Espírito Santo mora em nós. O apóstolo diz claramente: o santuário de Deus é santo e nós somos este santuário. E ainda um quarto sentido com que é usado a expressão igreja-templo, diz que a comunidade também é igreja, é templo, ou seja, coletivamente somos um templo espiritual. Aquele conceito de templo se estende além do indivíduo e abrange toda a comunidade dos fiéis. Neste sentido, fala-se que a igreja é um corpo coletivamente unido pelo Espírito Santo. São Paulo diz aqui: vocês são a construção de Deus, e eu, como liderança desta comunidade, desta construção, sou como um mestre de obras que está acompanhando essa construção para ver se ela está sendo edificada de acordo com o projeto que o engenheiro fez. O engenheiro não é outro senão Deus. Na palavra também nós dizemos que Jesus Cristo é a base, é o alicerce, é o fundamento desta construção. Os cristãos são como pedras vivas deste templo que é a igreja, onde celebramos o culto, onde experimentamos a presença de Deus, onde testemunhamos a salvação que estamos buscando e onde somos convidados a nos colocarmos a serviço de todos os irmãos, especialmente os mais necessitados. Eu termino então falando do convite que a liturgia nos faz no dia de hoje, ou, por que não dizer, dos 4 convites que a liturgia nos faz no dia de hoje. Primeiro, com a igreja de alvenaria, somos convidados a que, celebrando a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, somos convidados a reafirmarmos a nossa consciência de que somos pedras vivas da Igreja Católica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. No segundo sentido, somos convidados a termos em Jesus Cristo o nosso único caminho para chegarmos ao Pai. No terceiro sentido, temos o Espírito Santo, ou melhor, devemos ter o Espírito Santo como inquilino da nossa alma, de modo permanente e de modo exclusivo. Somos santuários de Deus. E no quarto sentido, como construção, como igreja de Deus, devemos testemunhar entre nós e de nós para os outros o amor e a fraternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.